O Verbo se fez carne. Paz e bem. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Dia de todos os santos e santas de Deus. Jesus, ele nos ilumina e ele dá para nós uma boa e uma má notícia. Eu geralmente prefiro receber a má notícia primeiro e a boa depois. A má notícia que Jesus dá é o seguinte: ninguém é santo, só Deus. Essa é a má notícia. A boa notícia: Deus manda Jesus nos fazer santos. E com isso, a santidade está ao nosso alcance, não por nosso mérito, mas por causa da bondade, da graça de Deus. Ele olha para nós e fala: está longe da perfeição, mas eu amo. E por isso vou levá-los à perfeição. Primeira leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, o início do sermão da montanha. Jesus sobe a montanha, grande multidão à sua frente, Jesus se senta, seus discípulos se aproximam, se assentam na frente dele e Jesus começa a ensinar os seus discípulos. O sermão da montanha é, antes de tudo, um ensinamento para os seus discípulos e não um ensinamento para todos. Para compreender o sermão da montanha, nós já precisamos seguir os passos de Jesus. Sem ter o desejo de ser como ele, nós não compreenderemos a importância destas palavras de Jesus. Elas só fazem sentido para aqueles que querem, de um jeito ou de outro, ser como Jesus ou é. Então, eu tenho que ter o desejo de me tornar semelhante à pessoa de Jesus. Eu preciso deste desejo de ser semelhante, querer ser como ele. Por isso, como discípulo, eu preciso me aproximar de Jesus. Eu tenho que ter desejo. Se eu não tenho desejo de ouvi-lo, de estar com ele, de ser como ele, eu vou embora, ou eu me afasto, mas eu não me aproximo dele. Então é preciso ter esse desejo. Eu quero estar perto de Jesus. E esse desejo de querer estar perto de Jesus é o primeiro passo da santidade. Quando nós temos esse desejo, mesmo que não saibamos, nós colocamos o pé no caminho da santidade. E o caminho da santidade é a gente ir tentando colocar os nossos pés nesta vida nas pegadas deixadas por Jesus. Esse esforço de Jesus pôs o pé aqui, eu coloco o pé aqui. Jesus pôs o pé ali, eu coloco o pé ali. Esse desejo de fazer como ele fez é o caminho que nos leva à santidade. As bem-aventuranças, elas são um código de vida, onde os valores são invertidos, pois num mundo onde a ganância leva a pessoa a sempre ter, a pobreza é vista como maldição. Só que a pobreza é a condição humana. Eu já falei para vocês do para-choque de caminhão. Eu vi um caminhão lá, eu gosto muito de ler para-choque de caminhão, e estava lá um caminhão lá, eu olhei, opa, tem para-choque. Aí eu fui lá ler o para-choque de caminhão. Estava escrito: nasci careca, pelado e banguelo. O que vier é lucro. A condição que nós nascemos, que ele descreve de maneira humorística, careca, pelado e banguelo, é a nossa situação existencial.
Nós nascemos na pobreza, nós precisamos de tudo. Se não ter uma mãe que nos amamente, nós morremos de fome. E claro que a gente cresce e tem gente que se acha. E tem gente que pensa que não, eu sou bom, eu sou isso. E a pessoa vai vivendo, vai se achando, mas vai chegando doença, vai chegando cabelo branco, os dentes vão ficando mole, vai aparecendo dor aqui, dor ali. A pessoa que cantava antigamente, cantava música sertaneja, cantava rock, começa a cantar ai, 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 ai. É a vida, é a vida. E aí o que acontece? A gente vai percebendo, nós não somos nada. É a pobreza. Mas mesmo tendo essa pobreza, a pobreza da nossa própria existência, tem gente que se acha. Por isso, bem-aventurado é aquele que também é pobre em espírito. Aquela pessoa que reconhece, nasci careca, pelado e banguelo. E vou morrer muito parecido com isso. Vão colocar uma roupinha em mim, mas eu vou deixar para trás. Até a roupinha, vou deixar para trás. E aí, então, quando a gente reconhece isso, e a gente assume o nosso lugar, é a pobreza em espírito. Felizes, gente, os pobres em espírito. Mas para o nosso mundo, quem é pobre em espírito é amaldiçoado, não é feliz. Bem-aventurados, felizes, são os puros de coração. E cada vez mais a humanidade é bombardeada pela malícia e pela maldade. O coração se torna impuro. Mas olha, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Eu quero ver Deus. Nós queremos ver Deus. Precisamos recuperar a pureza original que o pecado original tirou. Precisamos recuperar. E para isso só tem um caminho: Jesus Cristo, porque o Pai quis assim. Deu-nos Jesus para ser o caminho que nos leva até Ele. Então, as bem-aventuranças são para nós o ponto de partida. E quando eu quero ser como Jesus, eu coloco o pé no caminho da santidade. Mas o caminho da santidade é Jesus. Jesus é o ponto de partida, o alfa. Mas Jesus também é o itinerário, é o caminho. E aí a gente olha para a segunda leitura. A segunda leitura, ela é da primeira carta de São João. Conforme no caminho, isto é, na nossa vida, com suas dificuldades, com seus problemas, conforme vamos caminhando nessa vida, tentando viver do jeito que Jesus viveu, nós vamos aos poucos sendo moldados por Ele, como na bela imagem traçada pelo profeta Jeremias, quando Deus manda ele descer para a olaria. Ele vai. E quando ele entra na olaria, ele vê um oleiro moldando um vaso de barro. E o vaso estava ficando bonito, estava ficando legal. De repente, o oleiro pesou um pouco mais a mão, o barro se rompeu e o vaso ficou disforme. E com isso, o que fez o oleiro? Juntou tudo o barro, desfazendo o vaso, e aí ele fez novamente o vaso, e o vaso ficou perfeito. E da mesma maneira que o oleiro moldou um novo vaso a partir do anterior, com o mesmo barro, ele quer pegar o barro de nossa vida e quer nos transformar num vaso perfeito. O caminho da santidade. Por isso, na segunda leitura, o apóstolo, ele vai falar de uma maneira muito bonita.
Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos e filhas de Deus. E olha o que o apóstolo fala. E nós realmente somos. Nós somos realmente filhos de Deus. E aí, o apóstolo continua. Olha, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu o Pai. É que eu e você, como Jesus, é para termos as mesmas feições do Pai. Porque Jesus se fez nosso irmão, e Jesus é filho do Pai, e por isso eu e você, irmão de Jesus, irmã de Jesus, somos também filhos e filhas do Pai. Jesus fez com que eu e você carregássemos em nossas células o DNA do Pai eterno. Então, devíamos ser parecidos com o Pai. O mundo, ao nos olhar, devia falar: nossa, ele deve ser filho de Deus, porque se parece com ele. Só que a gente sabe que o pecado nos desfigurou. E agora o apóstolo nos fala: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Olha que bonito. Sabemos que quando Jesus se manifestar a quem? A nós. Quando Jesus se manifestar a nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Olha que bonito. Eu vou ver Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai. E vendo Jesus, agora eu posso, como que num espelho, eu posso me esforçar para que o meu rosto se torne semelhante ao dele. Para que minha vida se torne semelhante à dele. É o caminho da santidade. Só que aí, nós partimos de Cristo, colocando nosso pé no caminho da santidade, porque queremos ser semelhantes a Ele. E no caminho, Jesus vai se manifestando a nós, e nós vamos ficando parecidos com Ele, porque nós vemos tal como Ele é. Para quê? Para chegarmos na meta, para atingirmos o nosso destino, para chegarmos no final do itinerário, no ponto final. E o ponto final, a meta, o nosso destino, é Jesus, que nos leva ao Pai, que nos coloca no colo do Pai. É Jesus. E Jesus, então, ele é o ponto de chegada. Ele é o ômega. Ponto de partida é o alfa. O itinerário é ele mesmo, o caminho. E o ponto de chegada, o ômega, também é Jesus. E aí é o livro do Apocalipse de São João. Estamos aqui no ano de 95 depois de Cristo. As comunidades cristãs estão sendo perseguidas e dilaceradas pelo Império Romano. O imperador Domiciano decreta a morte dos cristãos, sendo muitos e muitos crucificados e outros levados ao circo para ser devorados pelas feras. E assim, então, a comunidade sofre. Na comunidade cristã, muita gente querendo desistir, porque tanto tempo sendo perseguido, desanima a gente. E sem ânimos, eles se esfriaram, seu coração ficou frio. João também está perseguido, está na prisão, em Patmos. E na prisão, ele conversando com os carcereiros, ele vai jogando sementes do evangelho
no coração deles. Os carcereiros aceitaram o Cristo. E agora eles também são seguidores de Jesus. Colocaram os pés no caminho da santidade. E aí o que aconteceu? João conseguiu lá couro, conseguiu tinta, os carcereiros deram seu jeitinho, e João escreve para as comunidades, para animá-las. E os carcereiros, sem querer, pegavam esses bilhetes e, sem querer, deixavam cair nas mãos de mensageiros, que levavam os bilhetes às comunidades. E assim nasceu o livro do Apocalipse de São João. E João coloca o quê? Coloca a sua experiência, uma visão muito bonita do céu, de uma grande missa acontecida no céu. Era domingo, e João teve a visão. E entre essa visão, as várias imagens dessa visão, ele percebeu que o anjo iria marcar a fronte daqueles que são seguidores de Deus, daqueles que colocaram seus pés no caminho da santidade, porque queriam e viveram como Jesus viveu. O número 144 mil. 144 mil. Nossa, Frei, é pouca gente. Só no Brasil somos mais de 220 milhões. Mas é claro, né? Você já sabe, eu sei, nós sabemos. O número é simbólico, bonito. 12, representando o povo antes de nós. As 12 tribos de Israel. 12 nos representando, os 12 apóstolos. 1000 as qualidades de Deus. Todos aqueles no passado, no presente e no futuro que caminham buscando viver as qualidades de Deus, compõem essa grande comunidade. A eles foram dados vestes brancas, símbolo da pureza. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza. Foi dado para eles também, eles tinham palmas na mão. Santa Luzia, olha a palma na mão. Símbolo de quem teve o seu sangue derramado, porque ficou com Jesus até o fim. Símbolo daqueles que perseveraram mesmo diante da morte. Começa um grande cântico no céu. E no céu eles falavam amém. E aí vejam lá, o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem a nosso Deus. 7. Se lá era 1000 atributos de Deus, agora são 7 atributos de Deus. E você já sabe, na conta bíblica, na nossa conta, 1000 é mais do que 7. Na conta bíblica, 7 é infinitamente mais do que 1000. Significa que aquele grupo que tentou viver alguns atributos de Deus, agora cantam diante de Deus porque estão ouvindo, porque são puros de coração. Estão vendo toda a glória de Deus. O ancião muito esperto chega para João e fala: ô João, você sabe quem são esses aí? Vestidos de branco? João fala: ô amigo, você é que sabe. Quem é? São aqueles que chegaram da grande tribulação. A nossa vida aqui é tribulação. A nossa vida
enfrentando desafios, tentando ganhar o pão nosso de cada dia, frustrações, problemas, doenças, traições, punhaladas nas costas, nessa vida. Vivemos tribulação. Nessa semana, todos nós estamos acompanhando a grande tribulação de nossos irmãos e irmãs lá no Rio de Janeiro. Tribulação. No meio de gente culpada, gente inocente, nossa, toda dificuldade. Todos sofrem. A própria força policial sofre, todos sofrem, gente. Todos sofrem. A grande tribulação. E se mesmo nessa vida atribulada os nossos pés forem ficados nas pegadas deixadas por Jesus, eu e você também receberemos a veste branca e entraremos com palmas na mão. E vamos cantar o louvor de Deus, porque Ele estará conosco até o fim. O caminho da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.